Deus seja louvado. Amém. 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 Irmãos, nós vamos ler com a ajuda de Deus a palavra de Deus que está no livro do Evangelho por Lucas, no capítulo 11. Nós vamos dar a continuidade no versículo 14. Toda glória a Deus. Aqui vai falar sobre o poder do Senhor Jesus sobre os demônios, né, irmãos? Glória a Deus. Então, se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas algum deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pedia-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebul? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa? Os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos príncipes. Eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo um outro mais valente que ele, e vencendo, tira-lhe da sua armadura o que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repousos, e não achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando à casa varrida e adornada, acha a casa varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher entre as multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Mas ele disse, antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Amados, nós vemos aqui na palavra de Deus, glória ao nome do Senhor Jesus, nesse versículo 14 aqui, irmãos, vocês podem ver que nesses 2 versículos, 14 até o 16, aqui diz assim, né? Estava ele, que é o nosso Senhor Jesus, ele estava expulsando um demônio, e o qual era mudo. Então, a pessoa, veja, irmãos, que interessante, nosso Senhor Jesus, ele observou, e aquela pessoa que era muda, na verdade, tinha um demônio que estava segurando ali, fazendo ele ficar mudo, né? E quando o Senhor o expulsou, e aquele demônio saiu, o mudo começou a falar. E a multidão, claro, se maravilhou, irmão, porque é uma obra divina. Mas alguns deles ali, que ali estavam os sacerdotes, estavam os fariseus, saduceus, né? Diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando Jesus, pediam um sinal do céu. Então, vejamos aqui, irmãos, nesses 3 versos, que o que acontece? Em vez do povo, né, esses alguns, junto com a multidão, louvar a Deus por Jesus ter curado aquele endemoniado mudo, né? Alguns ali da multidão, pelo contrário, começou a acusar o nosso Senhor Jesus. E ele acusava
dizendo que o Senhor estava expulsando os demônios pelo poder de Satanás. Vejamos que quando ele falou Beelzebul, irmãos, esse aqui eram os deuses dos filisteus, que também deu como nome de Satanás, apelido do nome de Satanás, para Satanás. Isso aí foi os filisteus lá em Ecrom, fazia lá o louvores para o deus Beelzebul. E assim eram também um apelido para o próprio Satanás. Mas, irmãos, as outras pessoas, aí nós vemos uma terceira, que outros começaram a pedir para Jesus um sinal do céu. Olha só, por quê? Seria uma armadilha, eles estão ali duvidando, né? Pedindo que ele fizesse algum sinal milagroso. Meus irmãos, Jesus já tinha feito uma obra milagrosa, uma obra santa, já expulsar o demônio que estava fazendo aquele homem ficar mudo. E ainda queriam mais, e aí outros já acusou o Senhor Jesus por expulsar demônios, né, através de Beelzebul, através de Satanás. E isso é uma blasfêmia do Espírito Santo, né, amados? Então vejamos aqui que o Senhor Jesus, no versículo 17, ele conhecendo os seus pensamentos daquela multidão, então ele disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa, ela cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Vamos até aqui. Então vejamos que do versículo 17 até o 20, o nosso amado Senhor Jesus, ele está dizendo que um reino ou uma casa dividida contra si mesmo, ela vai ser autodestrutivo, ela vai se destruir sozinha. É isso que Jesus estava querendo dizer. Então, o Senhor, na defesa que ele fez, Jesus esclareceu aqui um ponto, né? Olha que maravilha aqui nas Escrituras, irmão. Ó, glória a Deus. Ele mesmo disse que seria um absurdo. Olha, para e pensa, irmão. Seria um absurdo pensar que Satanás dividiria a sua própria casa. Tá bom? O inimigo iria expulsar os próprios demônios? Não. Não é verdade, irmãos? O inimigo não iria fazer isso. O seu próprio reino ia subsistir. Claro, o reino dele seria destruído. Com certeza, né, irmãos? Então, veja, aqui nós vemos que seria um absurdo. Um absurdo, Jesus mostrando isso para ele, que isso seria um absurdo. Satanás dividir a sua casa. Isso é improvável, ele não iria fazer uma coisa dessa. Mas nós vemos aqui, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, quando ele falou aqui, vocês observam que ele falou assim, ó, o versículo 20: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. E no 19, que eu quero voltar aqui um pouquinho, ele disse assim: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízos. O que o Senhor Jesus quis dizer isso, amados? Atacando. Então, vocês podem observar que isso aí estava entrando contra os fariseus, contra os saduceus, os doutores da lei. Estava indo contra eles ali, né? Então, Jesus estava contando que os filhos deles estavam expulsando também demônios, mas usava, né, expulsava os demônios ali, claro, conhecendo a palavra de Deus. Jesus fez expulsou muitos demônios ali. Se vocês lembram, se nós olharmos aqui um pouquinho mais atrás, acho que é no capítulo 9, versículo 50, nós podemos ver aqui que havia pessoas expulsando os demônios e curando também, em nome de Jesus. Olha aqui para vocês verem, ó. No 49, do capítulo 9 de Lucas, no versículo 49, olha só. Respondendo, João disse: mestre, vimos um que em teu nome, olha lá, eles estavam usando o nome de Jesus, em teu nome expulsava os demônios,
e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus vai dar a resposta para João e para os demais. E Jesus diz: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Agora, irmãos, aqui já nesse verso, o verso 19, Jesus fala exatamente ao contrário. Esses aqui, eles estavam espalhando, não estavam juntando, entendeu? Então, por isso que havia pessoas que viu Jesus expulsando e eles começaram a seguir Jesus de uma certa forma, não junto com os demais discípulos, por isso que João repreendeu, mas Jesus não permitiu que repreendesse. Deixa eles. Então, se eles não são contra nós, eles estão falando bem do reino de Deus. Então, deixa que expulse os demônios, porque usava o dedo de Deus como Jesus. Como usar o dedo de Deus? Usando o nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então, irmão, nós vemos aqui nessa passagem, glória ao nome de Deus, que aqui, irmão, para expulsar um demônio aqui para nós hoje, nos dias de hoje, como foi no passado, irmãos, para usar essa fonte, poder, ela é de Deus, essa fonte, o poder é de Deus, é um dom que Deus dá, e é a autoridade de Jesus Cristo, e esse poder é diferente, então ninguém pode expulsar um demônio se não for pela autoridade de Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Não há nenhuma outra fonte de poder para expulsar demônios se não for o próprio nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vemos que Jesus expulsava os demônios pelo dedo de Deus, conforme ele relatou, nós podemos ver isso aqui. Então, quando vocês verem alguns servos de Deus, né, ou servas de Deus que estão expulsando demônios em nome de Jesus, isso é um dedo de Deus. Porque o próprio Jesus disse aqui, olha, no versículo 20, mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês uma parte. Nesse versículo 19 aqui, ó, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui. Vamos lá em Êxodo, no capítulo 8. No capítulo 8. Glória ao nome do Senhor. Êxodo, capítulo 8. Olha o que diz aqui, ó. Deixa eu só achar aqui. No versículo 19. Então disseram os magos, os feiticeiros, né, a Faraó: isto aqui é dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, mas como o Senhor tinha dito. Então, veja, todas as pragas ali foram lançadas pelo dedo de Deus. Aqui, como você pode ver que tudo que Moisés fez ali, lógico, ao mandado de Deus, tudo teve dedo de Deus. Então, irmãos, quando expulsa o demônio, é o dedo de Deus, através da autoridade de Jesus, o Senhor, porque Deus está com o Senhor Jesus e está conosco também, tá bom? Glória ao nome do Senhor. E aqui nós vemos aqui na passagem que o Senhor aqui agora ele vai dar uma explicação dizendo assim: quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo um outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e os espólios. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E ele disse, né, irmãos? Então vamos parar nesse versinho aqui, 21, 22 e 23. Vamos dar uma observada aqui, glória ao nome do Senhor, que geralmente, irmão, Jesus estava falando aqui, que geralmente o homem mais forte, o homem mais preparado, né? Nós vemos aqui nas Escrituras, ele vence o mais fraco e acaba desarmando. Todo mundo sabe disso. Se uma nação que é mais forte que a outra, ela vence, ela desarma a outra nação, e aquela nação que foi vencida, ela tem riquezas. Então, o mais forte vai despojar. O que é despojar? Vai tirar tudo que aquela nação vencida tinha, eles pegam tudo para si. Isso é despojar, é tirar da nação vencida. A vencedora toma tudo para ela. E Jesus estava dizendo aqui, meus amados irmãos,
nessa passagem assim, o que Jesus queria dizer com tudo isso? Ele sendo mais forte que Satanás, estava no processo de desarmá-lo. Jesus estava desarmando Satanás. Por isso que o reino do céu veio a nós na terra. Jesus pediu para ser anunciado o reino dos céus, como evangelização, desarmando Satanás na vida de muitas pessoas. Nos dias de hoje, quando um crente, um cristão, prega o evangelho para alguma pessoa, o Senhor e vai e converte essa pessoa, foi desarmado Satanás da vida dessa pessoa. Ele perdeu, Cristo tira essa pessoa das garras de Satanás e vai para o reino do Senhor, porque o Senhor é muito mais forte que o próprio diabo. Então, vejamos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele estava exatamente, essa era a função. Vocês lembram em Lucas, capítulo 10, versículo 18? Jesus respondeu, os 17, né? Os discípulos veio tão felizes, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios nos sujeitaram. E Jesus respondeu, eu via Satanás como raio cair do céu à terra. Então, realmente o inimigo foi desarmado e o Senhor foi avançando o reino dele. Então, depois, espiritualmente, o que Jesus está fazendo? Jesus venceu Satanás, e todos sabem isso. Na crucificação de Cristo, o inimigo foi vencido. O que Jesus está fazendo? Ele está tirando das mãos do inimigo, da garra do inimigo, as almas presas. Como despojo, Cristo comprou todos pelo sangue dele. Todo aquele que crê no evangelho de Jesus Cristo é salvo pelo evangelho. Em nome de Cristo, a pessoa sai da garra do inimigo e vai para as mãos do Senhor. E graças damos a Deus que todos nós que cremos em Cristo como nosso fiel e amado Salvador, aleluia, realmente nós já estamos nas mãos do Senhor. O inimigo não tem mais poder para os fiéis do Senhor. Ninguém toca. Glória ao nome do Senhor. Então vejamos que Jesus, ele trouxe a vida para nós, tá certo, irmão? Então, pode ser, né, irmãos? Nós vemos aqui que esses dons, tudo está relacionado à vitória do nosso Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8. Vamos observar sobre essa obra bonita. Olha aqui. Efésios, toda glória ao nosso eterno Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz aqui, ó. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele subiu à sua glória, subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Quer dizer, ele nos comprou. É tudo, nós somos propriedade do nosso amado Deus e do nosso amado Jesus Cristo. Irmãos, é uma obra linda. Vocês podem ver em Salmos, no capítulo 68, versículo 18. Vamos ver a profecia no Velho Testamento, no livro de Salmos. Olha o que diz aqui no livro de Salmos, 68. Glória a Jesus. Olha que parte linda, irmãos. Glória a Jesus. Versículo 18. Diz assim, ó. Tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro e recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. A pergunta é, Deus habita entre nós ou não habita, irmãos? Habita, glória ao nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele habita entre nós. Isso foi por causa do nosso Senhor Jesus, esse valente, mais poderoso que o próprio inimigo, que venceu ele e comprou as nossas almas com seu próprio sangue e devolveu a vida a qual nós perdemos, que nós éramos destituídos da glória de Deus, mas através de Jesus nós fomos feitos filho para a glória de Deus, herdeiro e co-herdeiro de Jesus, herdeiro da glória de Deus e co-herdeiro do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, né, amado? Por isso que a gente tem que ficar firme, felizes e agradeça a Deus, que Deus ama cada um de vocês.
levanta as vossas mãos para os céus e saiba que Deus ama todos nós, irmãos. Jesus nos guardou. Vocês são comprados pelo sangue de Jesus, amado. Nós recebemos os dons de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, vejamos aqui na passagem da palavra, voltando em Lucas, né? Nós vemos aqui, agora, esse versículo 23. Mas sobrevindo um outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura, e quem... Não, perdão, 23, perdão. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vejamos, irmãos, que esse aqui é um princípio contrário, né? Que é afirmado lá em que eu acabei de ler para vocês, no capítulo 9, versículo 50. Lembra que João repreendeu uma pessoa que estava expulsando demônios, né, usando o nome do Senhor, e o Senhor disse: não proibais. Quem é por nós, quem não é contra nós é por nós. Então, isso mostra, né, que Jesus mostrou para aqueles homens que os filhos deles estavam também expulsando, claro, pelo dedo de Deus, que é o nome do Senhor, e também seriam juízes contra eles. Agora vejam bem, contra esses pais. Agora vejam bem, irmãos, o nosso Senhor Jesus, já que esse contexto aqui, né, irmãos, se nós estamos lendo aqui desde o versículo 14, vejam bem que ter essa atividade do poder sobre os demônios, né, e aquelas pessoas que não acreditavam que Jesus expulsava os demônios, pelo que, glória ao nome do Senhor, pelo poder de Deus, então ele é contra o Senhor Jesus. Todo aquele que falaram, não, ele expulsa por Beelzebub, então significa que ele era contra Jesus. Ele não era a favor do Senhor Jesus, estava colocando um outro, glorificando até o adversário, porque aquele milagre realmente é incontestável. O mudo falar é um milagre visível, toda a multidão deu glória. Agora, o que eles fizeram era grave, isso também, né, irmãos, nós entendemos também que é até uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque pelo poder de Deus foi feita a obra, o milagre, e aqueles homens, confundindo as outras pessoas, dando a honra para o adversário e não para Deus. E Jesus, nós vemos aqui, então, que Jesus, aquelas pessoas não acreditavam que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder de Deus, então, claro que aquelas pessoas eram contra o nosso Senhor Jesus. Por isso que ele falou, quem comigo não ajunta, espalha. O que ele quis dizer? Ele estava referindo, irmãos, o pastor ajuntando as ovelhas, ou também dispersando as ovelhas. De uma certa forma, sabemos que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, aqueles homens, eles arrebanhavam dentro da sinagoga, dentro do templo, eles arrebanhavam o povo, né, como rebanho. Só que nesse momento eles estavam o quê? Dispersando o rebanho diante de um poder de Deus vivo na vida daquele endemoniado, né? E claro que os outros viram a glória e o poder de Deus em Cristo Jesus. Jesus veio para isto, né? E aqueles homens lá, eles estavam, irmão, infelizmente, eles estavam espalhando, dispersando esse rebanho. Então, isso também, isso foi naquela época. E o que eles estavam fazendo? Dispersando o povo de Israel para não crer em Jesus. Só, irmãos, que hoje nós também podemos ver que Lucas escreveu isso e já tinha uma igreja. E isso nós temos que tomar muito cuidado nos dias atuais de hoje, porque, em vez de arrebanhar as pessoas para Jesus Cristo, pode existir pessoas, líderes, que usarão outros tipos de palavras que vão dispersar o rebanho do Senhor Jesus. Mas aquele que é do Senhor, selado por Deus, todos que têm a compreensão, eles não vão ser enganados, irmãos. Uma hora as coisas aparecem, né? Então, vamos dar uma olhada nisso, meus irmãos, vamos entender, glória ao nome do Senhor Jesus, que o Evangelho, ele deu início à igreja. Então, nós hoje estamos no Evangelho de Jesus, na doutrina do nosso amado Salvador Jesus, nós estamos nos conselhos de Jesus, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Leiam, vocês verão da boca do próprio Cristo falando, e vocês vão ver que lá no final depois do versículo 24 até o 31, vocês vão ver que, acho que é no versículo 30, que o povo se admirava com a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amados irmãos, eu creio que assim vocês devem amar a doutrina de Jesus. Irmãos, nós temos que entender, querida irmandade, vamos entender em nome de Jesus que se tem uma coisa que nós devemos fazer, é procurar fazer a vontade de Deus e não as nossas vontades. Precisamos ter um entendimento maduro para entender que nós estamos aqui para servir o nosso Pai Celestial, ao nosso Salvador Jesus também, e ser guiado pelo Espírito Santo, e não ficar pedindo que Deus venha fazendo as coisas para nós e nós ficar na zona do conforto somente nas coisas materiais. Precisamos nos unirmos como Cristo fez na oração no capítulo 17 de João, dizendo claramente que ele diz: Pai, assim como eu sou em ti, assim sejam ele um só em nós. Então, a vontade de Cristo é que nós sejamos um com eles. Pai, Filho, né? Lógico, o Espírito Santo está ali, e a sua igreja unida. Então, nós temos o mesmo Espírito, porque Deus deu o Espírito dele, todos vocês têm o Espírito Santo. Vocês vão ver em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, está muito bem claro lá, tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito pertence a Deus, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, porque a partir do momento que Jesus nos despojou, quer dizer, despojou o inimigo e nos comprasse com seu sangue, recebemos o selo de Deus. Todos nós temos agora o selo do Senhor, o Espírito Santo. Portanto, todos vocês são templos do Espírito Santo. Se são templos do Espírito Santo, significa que todos vocês são de propriedade do Senhor Jesus, do nosso Altíssimo Deus. Vocês estão entendendo, amado? Que alegria maravilhosa. Olha os passarinhos cantando, coisa mais linda. Que alegria maravilhosa, irmãos, que nós temos aqui. Então, glorificai a Deus, vocês são templo do Espírito Santo. Agora, nós precisamos manter os nossos corações limpos diante de Deus, para que o Espírito Santo não seja extingado dentro de nós, entristecido pelas obras que a gente pode fazer desagradando a Deus. Nós vamos agradar a Deus e a Jesus Cristo. Eu creio que todos vocês, em nome de Jesus, estão aprendendo com o Senhor Jesus, através das Escrituras, e o Espírito Santo nos ensinando. Porque sem o Espírito Santo, irmão, nós não somos nada, nós precisamos do Espírito Santo. Tá certo? Glória ao nome do Senhor. Então, aqui a palavra, irmão, nós vemos aqui, Jesus agora, ele vai pegar aqui esse verso, no versículo 24, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde eu saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Olha, irmãos, vamos entender essa passagem. Glória ao nome do Senhor. Jesus, falando ali com a multidão, nós vemos aqui que esses versículos, irmão, está sendo alertando, né? Que quando expulsa o demônio, essa expulsão está incompleto. Veja bem, por que incompleto? Vamos entender isso, tá bem, meus amados? Se Cristo não entrar pela fé dentro do coração dessa pessoa, vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá bom? Vamos dizer que surge um momento que você vai em algum lugar, tem um endemoniado lá. Uma pessoa no mundo e o demônio possuiu ele. E, claro, em nome de Jesus, na guia do Espírito Santo, na autoridade de Jesus, você vai e expulsa esse demônio. O demônio sai da vida daquela pessoa, mas ela ainda não conhece a graça de Deus. Então, depois que ela tem a sua sã consciência, a limpeza, o espírito maligno saiu, aí vem a evangelização, a graça de Deus, mostrando quem é Jesus. Se essa pessoa não tiver fé, ela não acreditar,
qualquer hora esses demônios voltam na vida dela. Por quê? Porque foi varrida a casa, ficou limpa, mas ela não permitiu que Jesus habitasse dentro do coração dela, porque ela não creu. Ela preferiu ficar amando o mundo, seguindo a vida dela, e em qualquer momento os demônios voltam, e voltam, viu, irmão? Voltam mesmo. Vai encontrar a casa varrida, mas não tem quem mora lá dentro. Jesus não está no coração dessa pessoa. Por que isso pode acontecer? Sim, irmãos, e não se assuste com isso, tá? Quem o Senhor usa muito nessa parte de expulsar demônio, tudo, eles conhecem muito bem isso. Não são todos revelados essas coisas, mas uma coisa é real, tá bom? Um exemplo, para quem expulsa, o demônio sai. Se aquela pessoa não aceita, quer permanecer no erro, o demônio volta. Aí as pessoas querem que Deus faça uma obra e seja completa, que nunca mais o diabo venha. Não é assim, irmão. Se a pessoa não crê em Jesus como seu Salvador, está como uma ovelha jogada, uma pessoa que não quer compromisso com Deus. Então ela está totalmente livre. Ou vai servir um, ou vai servir o outro. Aí o outro vem e toma posse, só que ele não vem mais só. Ele vai vir com mais 7, pior do que eles, justamente para não tentar não suceder uma outra expulsão, para ficar mais forte. Então veja, mas acontece com Jesus, pode vir como aconteceu naquele endemoniado gadareno. Tinha mais de uma legião de espíritos, mais de 6 mil demônios numa pessoa. Isso para Cristo, meu irmão, pode estar bilhões de demônios, pode estar o próprio inimigo, todos cairão por terra. Cristo é Cristo, ele é toda a autoridade dos céus e da terra, e debaixo da terra também. Irmãos, então, veja bem, então vamos entender. Isso aqui o Jesus está alertando, tá bom? Ele está alertando que se o espírito foi expulso dali, e ele vai embora, ele sai dali, ele tá andando em lugares desertos, e ele não encontra outro lugar para repousar. Então, ele vai lembrar da casa que ele saiu. Só que esta casa, ela não ficou completa, ela não pode ter não aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, não entrou fé no coração dessa pessoa curada. Então, o inimigo consegue encontrar que aquela casa não tem fé em Jesus, aquela casa não acabou não aceitando que é aquela pessoa, então ele vai buscar mais 7 espíritos pior que ele, e os 8 entram lá dentro, e o estado dessa pessoa fica pior que a primeira. Então, irmãos, nós temos que entender, irmãos, que glória ao nome do Senhor. Nada vai impedir também, tá bom, irmão, que o demônio e outros espíritos entrar de novo na pessoa e possuí-la de novo, se ela não tiver fé em Jesus, se ela não aceitar o evangelho e se ela quer continuar a vida dela no mundo. Então, nesse caso, né, irmão, o último estado dessa pessoa, ela passa a ser pior que o primeiro. Olha que situação terrível. Então, irmãos, alguns casos aqui é importante deixar bem claro. O nosso Senhor, vocês podem ver que todas as curas que Jesus fez, a pessoa se apresentava, Jesus falou, vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Você pode ver isso na mulher com fluxo de sangue, você pode ver isso nos 2 cegos de Jericó, Jairo, o leproso, né? Senhor, se tu queres, tu pode me limpar, quero, seja limpo. Então, veja, a tua fé te salvou. Irmãos, então, para que a obra seja completa e o inimigo não tome mais, tem que ter fé no coração. Então, a pessoa creu, ela aceitou Cristo, e ela, no caso aqui, né, o endemoniado, ele é expulso, ele volta em seu são juízo, e então ele vai, com a fé em Cristo, ele obedece e serve a Deus. Vocês lembram do endemoniado em Gadareno? Aquele que tinha uma legião de espírito, que entrou em 2.000 porcos ali? Vocês lembram? Pois é. Vocês lembram que quando Jesus libertou, ele estava um homem de juízo, veio as pessoas expulsando Jesus para ir embora, ele queria ir no barco com Jesus, eu quero te seguir. Jesus falou, não, você vai ficar aqui e você vai anunciar para todos que estão aqui quão grande obra Deus fez. Ele foi um discípulo que ficou lá em Gadareno, aquele que todo mundo conhecia, um homem mais terrível, que ficava em sepulcros, não é verdade? Pois é, Jesus foi expulso de lá, todos eles expulsaram Jesus com medo e tantas outras coisas, e Jesus vai e coloca o seu
discípulo, aquele homem era a carta viva da obra de Cristo na vida dele, o reino de Deus. O que aconteceu com isso? Glória ao nome do Senhor. Ele ia de casa em casa para os seus parentes, seus amigos, e foi anunciando. Numa outra visita que Jesus vieram, irmãos, vocês podem ver que está escrito lá que eles andaram nos Decápolis, que são 10 cidades, né, gentílicas, e, além disso, nos campos, e trouxeram todos os enfermos, todos os doentes, e todos que tocavam na orla do Senhor Jesus eram libertos. A segunda vinda de Jesus àquele lugar foi aceito e transformou a vida de muitas pessoas. É fé. Glória a Deus. Deus tem plano nas vidas dos nossos amados irmãos, Deus tem plano na vida das pessoas. Irmãos, precisamos só confiar que para Deus nenhum, mas nenhum é perdido. Todos estão nas mãos do Senhor. Tá bem? Então vejamos aqui, irmãos, no versículo 27, está escrito assim: em verdade eu vos digo, dos que aqui estão, perdão, irmão, estou no versículo 9, desculpa. Versículo 27 do capítulo 11. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Aí vem, que mamaste, né? Aí vem Jesus e responde: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Glória a Deus, irmão. Eu creio que nós também estamos sendo bem-aventurados, porque nós amamos a palavra de Deus e guardamos ela em nossos corações. Então, vejamos aqui, irmãos, que nesse versículo 27 e 28, glória a Deus, Jesus não negou, irmão. Olha, presta atenção na resposta de Jesus. Quando a mulher falou, bem-aventurado, né? O ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. Está falando da mãe do Senhor Jesus. E nós vemos aqui que Jesus também falou: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Vocês viram que o nosso Senhor Jesus, irmão, ele não negou a sua mamãe, a benção, né? Glória a Deus, ele não negou. Mas, lógico, a mãe é Maria, vocês lembram disso, tá bom? Claro que Maria, irmãos, agora vamos parar e vamos pensar aqui entre nós. Maria não foi abençoada? Foi. Só o fato do anjo Gabriel descer pela ordem do nosso Pai Celestial, salve a agraciada, ela foi abençoada, irmão, ela foi escolhida pelo nosso Pai Celestial para conceber Jesus Cristo, o Filho de Deus que estava lá no reino dos céus. Ele teve que tomar uma forma de um corpo humano, e Deus escolheu Maria. Essa mulher, claro que foi abençoada. Irmãos, vejam bem, a diferença é o seguinte: muitas pessoas pensam que nós desprezamos Maria. Jamais. Ela é uma mulher abençoada, como você também é um homem, uma mulher abençoada. Claro, ela concebeu Jesus. Era um plano de Deus na vida dela. E para Deus fazer isso é porque ela é abençoada. E eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Vocês são abençoados ou não são? Vocês receberam o Espírito Santo de Deus? Então vocês também são bem abençoados. Todos nós somos abençoados. Nós temos Deus na nossa vida. Irmão, isso não veio de nós, veio de Deus. É um dom de Deus sobre a nossa vida. Então vejamos aqui, irmão, que Maria era, sim, imensamente abençoada por Deus. E pelo contrário, irmão, o nosso Senhor disse que a pessoa que também ouve a palavra de Deus e com fé pratica, ainda mais essa pessoa é abençoada. Que nem vocês. Vocês ouvem a palavra de Deus, vocês praticam, vocês são mais abençoados, porque vocês estão praticando com fé a palavra do próprio Deus, do próprio Senhor. Entendeu, meus amados? Glória ao nome do Senhor. Se pela fé nós estamos praticando, somos muito mais abençoados de alguém que tem apenas parentesco genuíno com Jesus, com a mãe de Jesus. Tá bem? Veja, materialmente, a mãe do Senhor, os seus irmãos, como Tiago, Judas, nós temos aqui a epístola dos dois, que estão aqui quase no final da Bíblia, eles são, claro, irmãos
de corpos com Jesus por parte de mamãe, porque Jesus veio do Espírito Santo. Então, veja bem, Jesus está dizendo, nesse final desse trecho, que antes, bem antes de como sua mãe é abençoada, bem antes, os bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, o que o Senhor está dizendo? Que ele está valorizando mais o espiritual, ele valoriza mais as pessoas, todos que fizerem a vontade de Deus, que as pratiquem, têm fé, esses são mais aventurados que se fosse os próprios irmãos de corpo de Jesus, do filho de mães, da mãe, aliás, né? De corpo, parentesco, genuíno parentes. Não. Jesus sempre valoriza mais o espiritual. Quer ver um outro exemplo? Jesus estava pregando numa casa, veio um homem e disse: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão cá e quer falar contigo. Jesus vai, estende as suas mãos e mostra, e dizendo: minha mãe e meus irmãos estão todos aqui, são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai. Então, nesse momento, vocês veem que Jesus valorizou mais o espiritual do que o parente material. O parente espiritual é muito mais valorizado. Por quê? Porque, irmão, nós hoje vamos morrer tudo. Maria já não morreu? Tiago não morreu? Os irmãos de Jesus não morreu? Pai de Jesus, pai de criação de Jesus não morreu? Todos morreram, não morreram os parentes dele? Morreu, verdade. Irmãos, nós também, os nossos parentes vão morrer. Mas uma coisa que não morre, que Jesus disse, claro, todos que estão em Cristo não perecerão. Isso está em João capítulo 10, versículo 22, 23, 24, 25, por ali, está tudo ali. Ele diz que ele dá a vida eterna para aqueles que ouvem. Quem são? São aqueles que praticam a palavra de Deus, que conhecem a voz do Senhor. Eles não perecerão e ninguém arrebatará das minhas mãos. Foi Jesus que disse isso. E ele disse: eu e meu Pai somos um só. Então, nós estamos nas mãos do Pai também. E o que o Senhor nos ensina? Meus amados, presta bem atenção. Jesus, ele está nos valorizando espiritualmente, tá bom? Espiritualmente, Cristo nos valoriza. Você é meu irmão, eu sou irmão de vocês, cada um de nós somos. Não temos um sangue de parentesco no momento aqui, por nós estarmos aqui, mas nós temos o sangue de Jesus pela fé. Você crê nisso? Você crê que pela fé somos irmãos em Cristo Jesus? Não só um mero irmão? Paz Deus, irmão. Paz Deus, minha irmã. Tudo bem, meu irmão? Não, leva um pouco mais a profundidade disso. Quando você olhar o teu irmão, você vê Cristo nele. Quando você olhar para a tua irmã, você vê Jesus Cristo nela. E quando eles olharem para vocês, verão Cristo. Claro que as obras, os testemunhos, tudo isso tem que ter sentido para ver Cristo. Cristo não habita em mau testemunho das pessoas, somente naqueles que realmente praticam a palavra de Deus. Irmãos, presta bem atenção. Muitos são chamados para o Senhor, poucos são os escolhidos. E quem são os escolhidos? Só os que praticam a palavra de Deus. Os que não praticam, irmão, eles não vão ser escolhidos. Como é que vai ser escolhido aqueles que não estão nem aí com a palavra de Deus na vida dele? Não quer uma reforma. O que é uma reforma? Vamos explicar isso melhor. Não quer uma regeneração. Muda aí a reforma para regeneração. A pessoa não se regenera, não permite o Espírito Santo regenerar. Mas em nome de Jesus Cristo, que nesta manhã haja uma regeneração, como já houve, mas é só para aumentar a fé de cada um de vocês. Saibam bem disso, tá bem, meus amados? Então vamos guardar isso em nossos corações, vamos pedir a Deus que Deus nos guarda, nos ensina e que cada dia sejamos cheios do Espírito Santo, com o entendimento. Porque, irmão, a Escritura, a palavra de Deus, as Escrituras sagradas, ela é importante, sim. Por isso que todo cristão tem Bíblia, senão não era importante. Se a Bíblia não for importante em nossa vida, para que ter a Bíblia? Não existe Bíblia, né? Todas as igrejas têm que ter uma Bíblia ali no púlpito para se falar da palavra de Deus. Então, irmão, por isso que todo cristão tem Bíblia. Por que a Bíblia? Porque ali está escrito que toda a Escritura ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, passado para todos nós. E tem parte que nós profetizamos, tem parte que conhecemos e tem parte que profetizamos. O que conhecemos? É que quando nós lemos a Bíblia, vamos adquirindo conhecimento. Profetizar é o que o Espírito Santo vai revelando para nós.
ele vai trazendo as revelações. Tá bem? O que é profetizar? Quer dizer o seguinte, irmão, quando a gente está, glória ao nome do Senhor, falando da Bíblia, um dado momento o Espírito Santo, ele revela alguma coisa nos dias atuais, como hoje nós estamos vendo aqui. Hoje somos nós discípulos de Jesus. Pleno século XXI, em pleno século XXI, você é o discípulo de Jesus ou discípula de Jesus. Nós somos discípulos. Agora, os discípulos têm instrução de Jesus ou não têm? Tem. Aonde está a instrução de Cristo? Na palavra de Deus. Então, nós temos que ter, sim, um conhecimento, aprendendo com Jesus, para que o Espírito Santo fale, ó, está aqui, você aprendeu com ele? Aprendi. Então, agora você vai usar a fé que você tem nele, eu estarei junto com você, eu sou templo dentro de você. Tudo que você falar comigo, que está dentro, conforme a palavra de Deus, vou agir. É isso que o Espírito Santo faz. Ele age, glória ao nome do Senhor, quando nós estamos na comunhão com o nosso eterno Deus. Entendeu, meus amados? Então, vamos ler uma outra passagem. Agora aqui nós vamos ver sobre o sinal de Jonas. Já no versículo 29, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer, aí a multidão ajuntou, depois que Jesus tem falado tudo isso aqui, né? A multidão se ajuntou, Jesus começou a dizer assim, ó, maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado o sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como Jonas foi para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus está falando dele mesmo. Os homens de Nínive se levantarão no juízo que está com esta geração e as condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis quem é maior do que Jonas? E ninguém, acendendo uma candeia, põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os entram e vejam a luz. E a candeia do corpo é o olho. Tudo, ó. E a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, o que é a luz, que em ti há, não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo as trevas, parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Glória ao nome do nosso amado Jesus. Meus queridos, voltando aqui nas Escrituras, então vejamos aqui, nessa leitura, no versículo 27, 28, 28, né? 29 até o 32, nós vemos aqui que há dois significados aqui possíveis sobre o sinal do profeta Jonas. Tem dois sinais. Vejamos que vocês veem um pouco anterior que Jesus expulsando aquele demônio, outros pediram um sinal para o Senhor Jesus. E aqui, então, nosso Senhor Jesus, já ele fala que a multidão se ajuntou e Jesus vai falando sobre a maligna esta geração. Então, vejamos aqui, irmão, na pregação, vamos falar de Jonas, tá bom? Na pregação de Jonas, que foi lá em Nínive, né? Os ninivitas, quando Jonas ele pregou, os ninivitas receberam a sentença que Deus iria destruir aquele país, ia destruir todo aquele povo, mais ou menos 120 mil pessoas na época que moravam ali, aquela cidade. E veja que os ninivitas, eles se arrependeram. Vocês vão ver isso aí no livro de Jonas, capítulo 3, tá bom? Então, com a pregação de Jonas ali, os ninivitas fizeram. Jesus, a mesma coisa. Jesus começou a pregar o reino de Deus. Esse é o único sinal que Jesus estava deixando ali em Israel, recebido ali por parte de Jesus. Por quê? Não eram os sinais ali de expulsar demônio, coisa. É a mensagem.
o Jesus não deu para os seus discípulos, anuncie o reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Essa é a mensagem. Vê que Jonas disse que Deus mandou uma ordem que se eles não se arrependessem, o Deus ia destruir aquela cidade. Aliás, Deus falou que já ia destruir a cidade. Foi o rei que se arrependeu e ordenou todo o povo a se arrepender e juntamente e colocou sacos até nos animais, sacos de cinza. Então veja que olha a pregação de Jesus. Jesus não chegou lá para Israel e dizendo que vai sofrer um juízo. Ele veio trazer o reino de Deus. Essa é a mensagem do Senhor Jesus, da parte do nosso Senhor Jesus, tá bom? E Jesus disse que, como Jonas estava 3 dias dentro do ventre de uma grande peixe, assim, irmãos, nós vemos, isso aí você vai ver em Jonas, capítulo 1, versículo 17, né? Que você pode ver que Jonas orou dentro do grande peixe ali. Então, o Senhor também, ele quis dizer que ele seria morto e ao 3º dia Cristo ressuscitaria, como ressuscitou. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, essa seria a figura do sinal de Jonas e Jesus Cristo. Tá bem, meus irmãos? E os outros esperando lá que descesse fogo do céu, esperasse uma coisa extraordinária. Irmãos, Jesus mostrou que essa geração é maligna, ela é má, né? Ela só quer pediu sinais e Jesus só deu esse sinal para ela, né? Então, nós vemos que o sinal que seria dado àquela geração perversa, né? Ele já vai falar aqui sobre a rainha do sul se levantará no juízo contra eles. O que queria dizer sobre isso, irmãos? Vejamos aqui que a rainha do sul, né? Você sabe que é a rainha de Sabá, ela deu ouvido, né, irmão, a todo aquilo que Salomão falava, ela viu a sabedoria de Salomão, ela deu ouvido, né? E isso não se compara o que aqueles judeus estavam recebendo do próprio Jesus Cristo. Não se compara, irmãos. Olha que coisa mais linda, né? Que o Jesus estava oferecendo o reino dos céus, a vida eterna. Ele é o pão vivo. Então não tem como comparar isso, né, amados? Glória ao nome do Senhor Jesus. O Jesus, o próprio Filho do Homem. Bom, como Nínive se arrependeu, irmão, com a pregação de Jonas, as multidões que duvidaram da pregação do nosso Senhor Jesus, eles deveriam ter se arrependido muito mais do que aquelas pessoas de Nínive, entendeu? Irmãos, olha só, hoje nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando de um filho de um Altíssimo, que chama Deus Filho, Jesus, o próprio Messias. Ele é tudo, ele é a autoridade máxima de tudo, irmão. Ele é soberano, ele e o Pai é um só, não é verdade, irmãos? Então, veja, muitos ainda duvidam de Cristo, não aceitam Jesus. É uma pena, no dia do juízo será muito duro para essa pessoa que não aceitam Jesus como seu Salvador, que a pessoa se arrependa dos seus pecados, e Cristo tem poder para dar vida eterna para aqueles que se arrependem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui na palavra de Deus, meu amado e amada irmã, que realmente fomos bem-aventurados, com toda humildade, estou dizendo isso para vocês, que nós fomos bem-aventurados por abrir os nossos corações e crer no Filho de Deus. É uma obra linda. Então, às vezes, tem um irmão, tem irmã que às vezes está aí triste, algumas coisas não dão certo na tua vida. É justamente o inimigo querendo ofuscar que você deve mais dar prioridade à graça de Deus na tua vida. Que ninguém pode tirar vocês das mãos do Senhor Jesus. Isso é motivo de muita alegria, irmão. As demais coisas, tudo vai passar. As demais coisas, tudo vai passar. E o nome de Deus vai ser glorificado. Entendeu, queridos? Por isso que nós temos que fazer de tudo para nós servirmos, agradarmos a Deus, andar com Ele, tá certo? E vejamos aqui, então, na passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, aqui, depois vocês vão ver no versículo 33 até o 36, que ninguém acendendo, aqui já está se falando, irmãos,
sobre acender uma candeia. O que quer dizer? Jesus está dizendo que ninguém acendendo uma candeia põe em oculto. A candeia, o irmão, pensa numa lamparina, um lampiãozinho, tá bom? Nos dias de hoje, para você ter ideia. Suponhamos que uma casa não tem luz de noite. Você vai lá, liga o lampiãozinho, ou liga uma candeia. A primeira coisa que você tem que fazer é pôr num velador, quer dizer, tem que pôr ele no lugar alto. Vamos falar modo nosso aqui, brasileiro, tá bom? Do nosso jeito aqui, para você entender, tá bom? Imagina que você tem lá vamos dizer, um armário, ele é o lugar mais alto. Você vai lá e põe a lamparina lá em cima do armário e aquela luz ela vai descendo para cima das mesas. Quem estiver jantando está enxergando, vai descendo para o chão. Mas se você pegar essa mesma lamparina e você colocar debaixo da mesa, lá em cima, você que está aqui em cima, não vai enxergar nada, está tudo escuro. Mas se você olhar para o chão, só está iluminando o chão, porque a própria mesa barra essa iluminação. Então, por isso que a luz ela tem que estar sempre no alto para trazer luz para nós. Hoje, quem é a nossa luz? Cristo. Onde eles estão? Ele está lá no céu, lá no alto, trazendo luz para nós. O Espírito Santo de Deus nos revela isso. Então, quando uma pessoa, irmão, o corpo, então imagina o seguinte, ó, presta bem atenção no que eu vou dizer. O nosso corpo é uma candeia, tá bom? E só que os nossos olhos, se os nossos olhos forem puros, simples, todo o nosso corpo ela vai ter luz. Ou seja, tudo que você enxerga, você vai discernir as coisas, certo? O que é bom, o que não é bom, através do olhar você vai ver muita coisa que agrada a Deus e que não agrada a Deus. Então vejamos que um olho simples faz que todo o corpo será luminoso, mas se o olho for mau, todo o corpo será tenebroso. Jesus, ele estava exibindo a luz do evangelho à vista de todos. Ele estava anunciando a luz. O evangelho é a luz dos nossos olhos, que ilumina o nosso corpo inteirinho, a nossa alma, o nosso espírito, tá certo? Glória ao nome do Senhor. Então, estava à vista de todas as pessoas. Então, vejamos aqui, aqueles que estavam rejeitando, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus e a sua mensagem, o seu evangelho, tinham os olhos espirituais maus, os olhos ruins, por isso que o corpo fica tenebroso, né? Isso transformava a luz de Cristo em trevas, mas aqueles que recebiam, glória a Deus, que receberam Jesus pela fé, ficaram cheios de luz. Entendeu, irmãos? Hoje, através de nós cremos em Cristo Jesus e aceitamos Ele como Filho de Deus e honramos a sua palavra, os seus conselhos, a sua doutrina, então significa que espiritualmente nós, pela fé, aceitamos o Evangelho de Jesus, a luz entrou em nós e o nosso corpo todo é iluminado, nossa alma, nosso espírito está totalmente iluminada. Recebemos a luz que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus, o reino de Deus. Recebemos o próprio Cristo, porque aquele que receber as mensagens de Deus, as mensagens de Cristo, recebe Cristo e recebe o seu Pai que o enviou. Nós recebemos Cristo Jesus. Glória ao nome do nosso Deus amado. Bendito seja Cristo, o nosso Senhor Jesus, Salvador. Mas, irmãos, o Evangelho, vocês estão vendo que o Evangelho está sendo pregado no mundo todo. Todos estão recebendo a luz. Porém, aqueles que não recebem as mensagens, não recebem o Evangelho de Jesus, esses têm olhos maus. Não entra, é tudo tenebroso, eles estão em trevas, não aceitaram a palavra de Deus, não recebeu a luz do Senhor. Então, irmãos, as mensagens, elas são lançadas, como aqui hoje mesmo ela está sendo lançada, como muitos vão pregando, anunciando o reino do nosso Senhor Jesus. Então, amados, aqueles que rejeitarem Jesus e o seu evangelho, pode ter certeza, seus olhos são maus. Não tem, são tenebrosos, estão na escuridão. Porque a palavra de Deus é luz, ela ilumina. Vamos lá em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Oh, meu Deus. E aqui, então, irmãos, está a palavra de Deus, a bênção do nosso
amado e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Glória ao nome do Senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais um pouquinho. Irmãos, essa outra passagem eu vou deixar para ler quando eu chegar na minha casa, tá bom? Nós vamos deixar para a próxima reunião. Nós vamos terminar aqui e espero que todos possa ter entendido à luz da palavra de Deus, qual é a vontade de Deus, e que nós aprendamos junto com o Senhor. Olha, irmão, o Espírito Santo está junto de nós. Ele nos ajuda, faz nós entendermos. E bem-aventurado, você pode ver que todos começam a ter humildade, vai ser um cristão mais manso, vai amando mais Deus, Jesus, e traz alegria para a nossa alma, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e que o nome de Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Louvado seja